A sala do tribunal estava repleta naquela manhã de terça-feira. O ar pesado carregava o cheiro de madeira envernizada e papéis antigos, misturado com o perfume caro dos advogados e a tensão palpável de quem aguardava por justiça. No centro de tudo, um homem de cabelos grisalhos e mãos trêmulas permanecia sentado no banco dos réus, algemado, com o olhar perdido em algum ponto distante que só ele podia ver. Seu nome era Miguel Santos. 62 anos, trabalhador braçal a vida inteira. As costas curvadas contavam a história de décadas carregando peso, construindo casas para famílias que ele nunca conheceria, erguendo muros que separariam sonhos alheios. Suas mãos calejadas seguravam agora apenas o vazio e a acusação que pendia sobre sua cabeça como uma guilhotina prestes a cair. A acusação era grave. Roubo qualificado, invasão de propriedade, tentativa de furto em uma das mansões mais luxuosas do bairro nobre da cidade. As evidências pareciam irrefutáveis. Câmeras de segurança mostravam uma figura encapuzada pulando o muro. Ferramentas encontradas no local. E Miguel, encontrado desmaiado no jardim da propriedade ao amanhecer, com as mesmas roupas escuras que o invasor usava. O promotor, um homem de terno impecável e palavras afiadas como lâminas, apresentava o caso com a confiança de quem já sabia o veredito. Apontava para as telas onde as imagens piscavam, gesticulava com dramaticidade calculada, falava sobre a necessidade de proteger cidadãos de bem contra elementos perigosos da sociedade. Miguel não tinha advogado particular. Seu defensor público, um jovem recém-formado com olheiras profundas e uma pasta surrada, folheava papéis com nervosismo evidente. Era seu 10º caso no mês, e todos sabiam que casos assim eram decididos antes mesmo de começarem. Na plateia, entre rostos curiosos e indiferentes, uma jovem de 20 e poucos anos observava tudo com os olhos marejados. Laura Santos apertava as mãos sobre o colo com tanta força que os nós dos dedos ficavam brancos. Ela havia faltado ao trabalho pela 3ª vez naquele mês para estar ali. Sabia que provavelmente seria demitida, mas não importava. Seu pai estava ali e ela não o abandonaria. O juiz, um homem de meia idade com óculos de armação dourada e expressão entediada, folheava os autos do processo com movimentos mecânicos. Já tinha visto aquilo 1000 vezes, mais um pobre acusado de roubar dos ricos. Mais uma história previsível que terminaria com uma sentença padrão e o sistema girando sua roda implacável. Quando chegou o momento da defesa falar, o jovem advogado público levantou-se hesitante, limpou a garganta e começou uma argumentação fraca, baseada em tecnicalidades que ele mesmo não parecia acreditar. Mencionou a presunção de inocência, falou sobre dúvidas razoáveis, mas sua voz tremia e se perdia no eco da sala. Foi então que Laura se levantou. O movimento foi tão abrupto que várias cabeças viraram em sua direção. O juiz ergueu os olhos por cima dos óculos, irritado com a interrupção. O oficial de justiça deu um passo à frente, pronto para restabelecer a ordem. Excelência! A voz de Laura saiu mais firme do que ela esperava. Eu gostaria de falar. Risos abafados ecoaram pela sala. O promotor revirou os olhos. O juiz bateu o martelo com impaciência. Senhorita, este não é o momento para manifestações da galeria. Por favor, sente-se ou será retirada da sala. Meu nome é Laura Santos e sou filha do réu. Ela continuou, ignorando o aviso, e eu tenho o direito de ser ouvida porque tenho provas que não foram apresentadas. Provas que vão mudar tudo que foi dito aqui. O juiz suspirou, trocou olhares com o promotor, que deu de ombros com um sorriso de escárnio. Era sempre assim. Familiares desesperados tentando últimas cartadas patéticas. Jovem. Seu pai tem um defensor público que, com todo respeito, Excelência, mas meu pai está sendo condenado por um crime que ele não cometeu, e eu tenho como provar. Tudo que eu peço são 5 minutos. Apenas 5 minutos do tempo dessa corte. O silêncio que se seguiu era denso. O juiz estudou o rosto de Laura,
Viu a determinação queimando naqueles olhos jovens, e algo nele, talvez um resquício de humanidade soterrado sob anos de processos repetitivos, cedeu. 5 minutos. Nenhum segundo a mais. Laura caminhou até a frente, as pernas tremendo, mas os passos firmes. De uma bolsa surrada, ela retirou um laptop velho e alguns papéis. Miguel, no banco dos réus, a observava com uma mistura de orgulho e desespero. Ele tinha implorado para que ela não viesse, para que não se envolvesse, mas ali estava sua menina, lutando por ele como sempre fizera. Senhoras e senhores, Laura começou, conectando o laptop a um projetor. Meu pai trabalhou a vida inteira como pedreiro. Acordava às 4 da manhã, voltava às 8 da noite. Nunca faltou um dia sequer. Nunca deixou faltar nada em casa, mesmo depois que minha mãe morreu e ele ficou sozinho criando 3 filhos. Senhorita Santos, o juiz a interrompeu. Histórias tocantes não mudam evidências. Não estou contando histórias, Excelência. Estou estabelecendo caráter, porque o homem que está sendo julgado aqui hoje não é um criminoso, é um doente. Murmúrios percorreram a sala. Na tela, Laura projetou um documento médico. Há 6 meses, meu pai foi diagnosticado com um tumor cerebral. Aqui está o laudo do Hospital Central. O tumor está localizado no lobo frontal, afetando suas funções cognitivas, sua capacidade de julgamento e, mais importante, causando episódios de confusão mental severa. O promotor levantou-se claramente irritado. Excelência, isso não foi apresentado nos autos, porque meu pai se recusou a usar sua doença como desculpa. Laura respondeu, a voz quebrando ligeiramente. Ele tem tanto orgulho que preferiu ser visto como criminoso do que como um homem doente. Mas eu não vou deixar isso acontecer. Ela clicou para o próximo slide. Apareceram mais documentos, receitas médicas, históricos de consultas. Nos últimos 3 meses, meu pai teve 5 episódios documentados de desorientação severa. Em um deles, foi encontrado a 3 quilômetros de casa, sem saber como havia chegado lá. Em outro, entrou na casa do vizinho, achando que era a própria casa. Está tudo aqui, registrado, testemunhado. A sala estava silenciosa agora. Até os risos haviam cessado. O juiz inclinou-se para a frente, estudando os documentos que Laura apresentava. Na noite do suposto crime, ela continuou, meu pai tomou a medicação errada. Eu estava trabalhando no turno da noite e não estava lá para verificar. Ele tomou o dobro da dose de um sedativo forte, misturado com o remédio para o tumor. Aqui está a declaração do médico explicando os efeitos colaterais, alucinações, perda de consciência do ambiente, comportamento errático. Ela pausou, limpando as lágrimas que começavam a cair. Meu pai não estava tentando roubar ninguém. Ele estava perdido, confuso, assustado. As câmeras mostram um homem pulando o muro, mas não mostram a forma descoordenada como ele se movia. Não mostram ele caindo 3 vezes. Não mostram ele chorando e chamando pelo nome da minha mãe, que morreu há 5 anos. Laura puxou outro documento. Eu tenho aqui o depoimento do caseiro da propriedade, que só foi ouvido superficialmente. Ele disse que quando encontrou meu pai, ele estava deitado no jardim, murmurando coisas sem sentido, pedindo perdão para alguém chamado Helena, o nome da minha mãe. Ele não estava com nada nos bolsos. Não havia nada furtado. As ferramentas encontradas eram um molho de chaves da nossa casa e uma foto antiga da nossa família. O promotor parecia menos confiante agora. O juiz havia tirado os óculos e limpava-os lentamente, um sinal de que estava processando informações. Mas aqui está a parte que mais importa, Laura disse, sua voz ganhando força, e é aqui que eu faço uma proposta para esta corte. Ela virou-se diretamente para o juiz, os olhos fixos nos dele. Excelência, eu sei que o senhor sofre de dores crônicas nas costas. Eu vi o senhor se levantar com dificuldade algumas vezes. Vi a forma como o senhor se apoia na mesa. O juiz franziu a testa, surpreso. Alguns risos nervosos ecoaram. Laura ergueu a mão. Não estou sendo desrespeitosa. Estou estabelecendo um fato porque ele é relevante para o que vou propor. Eu sou fisioterapeuta, me formei há 2 anos. Trabalho com reabilitação neurológica e ortopédica.
E eu faço a seguinte proposta: solte meu pai e eu curo suas dores. O tribunal explodiu em risos. O martelo bateu repetidamente. Ordem! Ordem na sala! O promotor estava de pé, gesticulando. Excelência, isso é absurdo. Isso é uma palhaçada. Isso é uma aposta. Laura respondeu calmamente por cima do tumulto. E eu estou falando sério. Me dê 30 dias. 1 mês para tratar o senhor, sem custo algum. Se ao final desse período o senhor não sentir melhora significativa, meu pai aceita a sentença que for determinada. Mas se eu conseguir, o senhor reconsidera o caso dele com base nas evidências médicas que apresentei. Senhorita Santos, isso não é como o sistema funciona, o juiz disse. Mas havia algo diferente em sua voz agora. Uma curiosidade que não estava lá antes. Eu sei que não é como funciona, Laura admitiu. Mas o sistema também não deveria condenar um homem doente que precisa de tratamento, não de prisão. Meu pai não é um perigo para a sociedade. Ele é um perigo para si mesmo. Ele precisa de ajuda médica, de supervisão, de cuidado. E ele vai ter tudo isso comigo. Eu vou deixar meu emprego se necessário. Vou ficar com ele 24 horas por dia. Vou garantir que ele não represente risco para ninguém. Ela respirou fundo, a voz tremendo, mas determinada. Mas eu não vou deixá-lo apodrecer em uma cela quando tudo que ele fez a vida inteira foi trabalhar honestamente para dar uma vida digna aos filhos. Eu não vou deixar esse sistema quebrado destruir o que resta de um homem bom só porque é mais fácil do que realmente olhar para as evidências. O silêncio que se seguiu era absoluto. Miguel chorava abertamente agora, as algemas tilintando enquanto ele levava as mãos ao rosto. Laura permanecia de pé, vulnerável mas desafiadora, apostando tudo em um lance impossível. O juiz olhou para os documentos, para Laura, para Miguel. Ele passou a mão pelas costas, inconscientemente, sentindo a dor familiar que o acompanhava há anos. Olhou para o promotor, para o defensor público, para a sala cheia de gente esperando para ver o que aconteceria a seguir. Isso é irregular, ele disse finalmente. É completamente fora do protocolo. Eu sei. Excelência, pode criar um precedente problemático, ou pode criar um precedente de compaixão e bom senso. O juiz tamboreou os dedos na mesa. Segundos que pareciam eternidades se arrastavam. 30 dias, ele disse finalmente, e a sala explodiu novamente, mas com condições estritas. O réu ficará sob custódia domiciliar com tornozeleira eletrônica. Qualquer violação, qualquer incidente, e ele volta imediatamente para a cadeia, aguardando julgamento. Quanto ao tratamento proposto, eu aceito ser avaliado, mas isso não influenciará minha decisão final. A decisão será baseada unicamente nas evidências médicas apresentadas sobre o estado mental do réu na noite do incidente. Obrigada, Excelência, Laura disse. Lágrimas correndo livremente agora. Não me agradeça ainda, senhorita Santos. Você acabou de assumir uma responsabilidade enorme. E eu vou estar observando muito de perto. Os dias que se seguiram foram os mais intensos da vida de Laura. Ela converteu a sala da pequena casa em um consultório improvisado. Estudou o caso do juiz através de registros médicos que ele forneceu. Céticos, mas curioso. E, acima de tudo, cuidou de seu pai com uma dedicação que beirava o heroísmo. Miguel começou o tratamento adequado para o tumor. Uma combinação de quimioterapia e radiação que o deixava fraco, mas lúcido. Nos momentos de clareza, ele segurava a mão da filha e pedia desculpas por tudo. Ela sempre respondia a mesma coisa. Você não tem nada que se desculpar, pai. Você me deu tudo. Agora é minha vez de cuidar de você. O juiz comparecia 3 vezes por semana para as sessões. Inicialmente cético e formal, ele gradualmente começou a relaxar. Laura trabalhava com precisão cirúrgica, combinando técnicas de fisioterapia com exercícios específicos, orientações posturais e um programa de fortalecimento muscular. Na segunda semana, o juiz admitiu que estava dormindo melhor. Na terceira, ele cancelou uma consulta com o cirurgião que recomendava a operação.
No 25º dia, ele chegou à sessão caminhando de forma diferente, mais ereta, com menos dor visível no rosto. Como você aprendeu isso? Ele perguntou um dia, genuinamente curioso. Meu pai, Laura respondeu simplesmente. Ele trabalhou com dores a vida inteira e nunca reclamou. Eu vi o sacrifício dele e decidi que queria ajudar pessoas que sofrem em silêncio. Pessoas como ele. Pessoas como o Senhor. No 30º dia, o tribunal se reuniu novamente. A sala estava ainda mais cheia do que antes. A história havia se espalhado. Repórteres pressionavam-se nas portas. Câmeras estavam estrategicamente posicionadas. O juiz entrou caminhando normalmente, sem apoiar-se em nada. O promotor notou. Todos notaram. Os procedimentos começaram formalmente. Novos laudos médicos foram apresentados. Um psiquiatra forense testificou que, dadas as condições médicas de Miguel e a medicação incorreta, era altamente provável que ele estivesse em um estado de completa desorientação na noite do incidente. O dono da mansão, chamado para depor novamente, admitiu sob juramento que não havia nada roubado, que nenhum dano real havia sido causado além de uma telha quebrada quando Miguel caiu do muro. Quando chegou a hora da sentença, o juiz falou por longos minutos sobre justiça, sobre a diferença entre a letra da lei e o espírito da lei, sobre a necessidade de ver as pessoas além das acusações. O sistema de justiça existe para proteger a sociedade, ele disse, mas também para proteger os inocentes. E fica claro para mim, depois de revisar minuciosamente todas as evidências médicas e testemunhais, que Miguel Santos não é um criminoso. Ele é um homem doente, que estava em uma situação além de seu controle. Ele pausou, olhando diretamente para Laura. Mas este caso me ensinou algo mais. Ele me ensinou sobre a força do amor familiar, sobre a coragem de uma filha que recusou aceitar a injustiça, sobre como, às vezes, a verdadeira justiça requer que olhemos além dos procedimentos padrão e vejamos a humanidade diante de nós. A sentença foi clara. Miguel Santos seria absolvido de todas as acusações. Em vez de prisão, ele seria encaminhado para tratamento médico integral, supervisionado por uma equipe que Laura ajudaria a coordenar. Quando o martelo bateu, Laura correu para abraçar o pai. Miguel, mais magro e frágil, mas com os olhos claros e lúcidos, segurou a filha como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque ela era. Após a sessão, o juiz chamou Laura em particular. Você realmente fez isso? Ele disse, um leve sorriso no rosto. Você apostou em algo impossível e venceu. Eu apostei na verdade, Excelência, e na bondade que ainda existe nas pessoas quando elas param para realmente ver. Minhas dores, ele disse, tocando as próprias costas. Pela primeira vez em 7 anos, eu posso me mover sem sentir aquela agonia constante. Você cumpriu sua palavra. Eu sempre cumpro, Laura respondeu. Aprendi isso com meu pai. Meses depois, a pequena casa da família Santos havia se transformado. Com a ajuda de doações que surgiram após a história se espalhar, Laura conseguiu montar um consultório de fisioterapia de verdade. Ela atendia pessoas que, como seu pai, haviam trabalhado a vida toda em serviços pesados e agora sofriam as consequências. Miguel, em remissão do tumor, ajudava como podia. Recebia os pacientes, contava sua história, oferecia café e palavras de encorajamento. Ele havia se tornado um símbolo de segundas chances e da importância de olhar além das aparências. O juiz, agora livre das dores, tornara-se um defensor vocal de reformas no sistema de justiça, particularmente relacionadas ao tratamento de réus com condições médicas. Ele citava frequentemente o caso de Miguel Santos em suas palestras e decisões. A história se espalhou além das fronteiras da cidade. Laura foi convidada para falar em universidades sobre a intersecção entre saúde e justiça. Ela sempre aceitava, sempre terminava com a mesma mensagem. Nunca desista das pessoas que você ama. Nunca aceite a injustiça como inevitável.
E lembre-se de que a verdadeira força não vem de poder ou posição, mas do amor inabalável e da coragem de fazer o que é certo, mesmo quando parece impossível. E Miguel, sentado na plateia sempre que podia, assistia sua filha falar com os olhos brilhando de orgulho. A mesma filha que ele havia criado sozinho, trabalhando até as mãos sangrarem. A mesma filha que se recusou a deixá-lo ser destruído por um sistema que não olhava além da superfície. Ela havia dito que o colocaria de pé. E não apenas no sentido legal, mas em todos os sentidos possíveis. Ela o havia curado não apenas da acusação injusta, mas também da vergonha, da desesperança, da sensação de que havia sido esquecido pelo mundo. E no processo, ela havia provado algo fundamental, que um coração determinado e uma causa justa podem mover até mesmo os tribunais mais rígidos, que a compaixão ainda tem poder, que o amor de uma filha pode desafiar sistemas inteiros, que às vezes o impossível acontece quando alguém se recusa a aceitar qualquer outra possibilidade. Se esta história tocou seu coração, não guarde para você. Compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que nunca é tarde para lutar pelos que amamos, de que a justiça verdadeira às vezes precisa de coragem para ser alcançada. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias que vão inspirar você a nunca desistir, não importa quão impossível a situação pareça. Porque, como Laura nos mostrou, o impossível é apenas o que ainda não teve alguém corajoso o suficiente para desafiá-lo.